Bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita alegria que novamente estou aqui para apresentar um Codecast. Hoje, como sempre, com uma pessoa muito especial que eu conheço há muitos anos, no meu caso, muitos quilos, ele continua sempre em forma, que é o Hélio Magalhães. Eu acho que a minha carreira não pode ser descrita sem a presença do Hélio. Eu tive uma passagem pela indústria de internet na primeira bolha. Quando terminou a bolha da internet lá atrás, eu peguei e falei, não, eu preciso para uma empresa séria. E comecei a fazer todos aqueles projetos de trainee. E a pessoa que fez a última pergunta e acabei passando nesse processo de trainee foi o Hélio para mim numa sala. Os trainees ficavam todos numa... Eles iam entrando um a um. Os diretores da empresa e o presidente da American Express no Brasil ficavam todos numa espécie de uma fileira na mesa e o Hélio fez a pergunta e eu saí de lá esperando a ligação. Eu lembro que eu estava em casa no dia que eu recebi a ligação da Tiziana Tucci, avisando que eu tinha passado no programa e que eu saí berrando pela casa, estava sozinho, era uma casa de 2 andares, e fui passear com meu cachorro de alegria. E acho que mudou minha carreira por vários motivos. Pelo nível das pessoas com quem eu trabalhei, por ter conhecido pessoas que entraram na minha vida e que de alguma forma fizeram dela mais especial. E você, Hélio, com certeza é uma dessas pessoas que eu tive a chance de ver de perto, observar de longe, rever em outros papéis e também vestindo outros chapéus. Então, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer muito, não só por estar aqui hoje, mas por tudo que você fez por mim e por estar aqui também. Ok, Fábio. Bela introdução. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. Você me fez lembrar aí, já faz um bom tempo, né? Quando você se candidatou a trainee no American Express, e aquele negócio de botar o presidente e os vice-presidentes de um lado e os trainees do outro, aquilo é um show de horror, né? Eu pensando bem hoje, aquilo ali, você passar por aquilo... O mais difícil daquilo não foi os presidentes. É que havia um vice-presidente, que eu não lembro se ele era mexicano ou se ele era espanhol, que eu não entendia o que ele falava. Então ele fez a pergunta que ele fez, eu respondi o que eu queria, aparentemente deu certo, mas eu não lembro qual foi a pergunta, tampouco a resposta. Eu às vezes fico em dúvida se aquele processo era realmente necessário, né? Gerava uma tensão muito grande nos trainees, né? Mas eu acho que, pelo menos, eu participei de uns 4 ou 5 programas, nós fizemos boas escolhas, né? E eu acho que você é um exemplo bem-sucedido na sua carreira. Começou ali no American Express, vamos dizer assim. Então, por mais que eu coloque em dúvida se aquela forma de selecionar pessoas era mais adequada, eu digo para você que acertamos muito. Muitos dos trainees que passaram pelo programa fizeram carreiras como você, excelentes. Eu tenho muito orgulho, né? Eu tenho hoje a Lu Batista, né, como contemporânea minha, como presidente da Coca-Cola, passou pelo programa. O Nick Stefanovitz foi vice-presidente de UK, o Daniel Moura também, posições super proeminentes em diversas bandeiras. Até fico com medo de falar e esquecer alguém no meio desse processo, mas tinha muita gente legal. E o interessante é que essa turma ainda se fala. É um grupo. O Guilherme Haraguchi hoje tem uma posição super bacana no Bradesco, na Bradesco Seguros. Então não dá para... Fico com medo de esquecer alguém aqui. Mas, Hélio, eu acho que antes da gente entrar um pouco no que a gente normalmente fala aqui, eu queria voltar a falar do porquê que a gente tem feito o Codecast. Ele nasceu muito com uma orientação de falar sobre cultura, falar de marca, e eu acho que ele foi ganhando um outro lugar, né? Que é valorizar as pessoas, os executivos, os empreendedores, os intraempreendedores que movem o Brasil. E essas histórias precisam ser contadas, essas histórias precisam ser registradas, porque elas são inspiração. A gente estava conversando um pouco antes, todos os outros episódios, o que eu mais gosto não é olhar o número de views que a gente recebeu, é o número de ligações que eu recebo a respeito do que as pessoas aprenderam com quem estava do outro lado contando as suas histórias. Eu queria talvez dar um passo atrás antes de entrar na tua carreira. Eu queria que você talvez apresentasse aí em 5 minutos, 10 minutinhos a tua trajetória, mas daí a gente volte um pouco para de onde saiu o Hélio. Ele veio do Rio, né? Com esse sotaque carioca não perdeu, mas conta primeiro um pouquinho então aí a sua trajetória de carreira, depois a gente vai entrar nos detalhes,
Mas um pouco de você mesmo, de onde você veio, seus pais, a gente estava conversando, né, de origem. Bem, você já falou, sou carioca, né? Não perdi o sotaque, apesar de morar em São Paulo, de estar fora do Rio há muito tempo. Meu pai era militar da aeronáutica, era um aviador da aeronáutica, minha mãe dentista, nasci no Rio, e por meu pai ser militar, eu acabei tendo a experiência de morar em lugares distintos, né? Moramos em Belém, quando eu era muito pequeno, moramos em Salvador, sempre voltava para o Rio, depois morei em Porto Alegre, e isso me obrigou, então, quando eu fui crescendo, a entrar no colégio militar, porque quando o militar muda e o filho está no colégio militar, ele consegue transferir o filho, né? Então, eu acabei fazendo toda a minha formação, naquele tempo a gente chamava de ginásio científico, né, no colégio militar. O que foi positivo, porque me deu uma boa base matemática, eu sempre gostei muito de matemática, e o colégio militar era muito focado numa formação mais científica, mais numérica, né? A minha intenção era ser engenheiro, fiz vestibular para engenharia, passei. Confesso para você que a engenharia, você passa os 2 primeiros anos, que chama de curso básico, e depois nos últimos 3 é que você entra na engenharia específica que você escolhe. Eu confesso para você que eu olhei todas que existiam e nenhuma delas me deixou muito entusiasmado. E eu tive uma oportunidade de fazer um curso de programação de uma linguagem específica que era usado no IBGE para processar o censo, e aquilo me despertou um interesse enorme. Você pode dividir o ano? Porque para a gente estar falando de programação o dia inteiro hoje, né? Esse aí foi... Sem que você passe a não gostar de mim por dividir o ano. Né? Não, sem problema nenhum. Isso aí nós estamos falando no início da década de 70, 72, 73. Né? E aquilo me chamou a atenção, me despertou meu interesse por conhecer mais computação. Por coincidência, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, e lá eu vi que existia, dentro da engenharia, uma já formação na área de tecnologia, né? Na época era chamado de ciência da computação. E eu acabei me transferindo para uma universidade americana, para George Washington, e fiz, então, esse curso de engenharia elétrica com o minor, né? Com a especialização em Computer Science, em ciência da computação. E voltei para o Brasil e comecei a trabalhar na área de tecnologia. Eu acabei voltando para o IBGE, eu tinha feito o curso, eles me conheciam. Quando eu regressei, tinham poucas pessoas habilitadas em tecnologia. Não existia curso de graduação no Brasil nessa época. A Petrobras fazia um investimento grande com funcionários deles para treinar esses funcionários em tecnologia, mas era um mosca branca, né? Alguém que conseguisse programar, que conseguisse utilizar o computador para a solução de problemas. E eu voltei dos Estados Unidos muito com a cabeça de usar a tecnologia de uma área mais científica, informação. Não me passava pela cabeça de ir para uma área comercial, aplicação comercial, né, da tecnologia. Então, eu fiquei no IBGE há um bom tempo, tive uma experiência muito rica, porque o IBGE estava processando o censo de 70, tinha um volume de informações enormes, disponíveis e que nunca tinham sido utilizadas antes, usando um computador. Em outras palavras, começou-se a desenvolver modelos estatísticos para análise de dados. Isso me gerou uma experiência que eu acho que é rica até hoje, né? A capacidade de você entender como é que informações podem ser analisadas e como é que essas informações podem te levar a uma conclusão ou uma decisão e assim por diante. Eu me lembro que eu interagi muito com universidades americanas, trazendo programas de análise multivariadas, análises estatísticas, coisas que não existiam no Brasil naquela época. O IBGE era um centro, vamos dizer assim, um centro científico de análise de dados, né? Mas, depois de um certo tempo, o IBGE é governo, mudam os programas, isso acabou me desencantando, e eu, então, decidi ir para a aplicação comercial de tecnologia e fui contratado, então, pelo grupo do Citibank, que, na época, tinha uma empresa de seguros, era uma empresa no Rio de Janeiro, eu morava no Rio. Essa empresa era uma parceria do Citi com uma sociedade do Citi com a Chubb.
que hoje é essa seguradora Chubb que nós conhecemos aqui. Na época, o Citi estava olhando seguro como sendo um dos business que ele iria investir. E eu comecei ali, comecei como gerente de sistemas, depois eu virei diretor de tecnologia, depois a companhia mudou para São Paulo, né? O Citi, de uma maneira geral, já estava com seu, vamos dizer assim, com seu headquarters aqui, com a sua sede aqui em São Paulo, e eu fui responsável, então, por trazer a área de tecnologia, o que envolvia construir um data center aqui em São Paulo. Então, eu tive a experiência de alugar um andar e né, sob a minha responsabilidade do meu time, de montar esse data center. Foi uma experiência, assim, talvez única, né? Da folha do papel até um data center funcionando, né? Qual que idade que você tinha? Porque você estava começando uma não, eu já nova... tinha... Aí nós já estamos na década de 80, né? Eu estava lá nos meus 30 e poucos anos. Eu era jovem. Era jovem, sem dúvida, talvez por desafio. Ainda né? mais para uma função, para um negócio que não existia. E é interessante que você fala assim, você já construiu algum data center? Não. Você sabe como é que constrói? Não. Mas vamos procurar alguém que saiba para me ajudar, né? E foi muito interessante o projeto, além da experiência de sair do Rio, vir para cá e assim por diante. Eu acho que o papel que eu tinha que executar na seguradora foi bem executado, e aí o banco me convidou para a área de tecnologia do banco. Na época, seria a área de tecnologia do que seria o banco de varejo do Citi, o Consumer Bank, e a sede era no Rio de Janeiro. Então, para mim, foi assim, não só ir para o banco, né, com uma posição já de vice-presidente, mas também retornar para o Rio de Janeiro. E lá tive uma experiência muito rica. O Citi não tinha sistemas adequados para a sua área de pessoa física, e eu tive a experiência de montar um time. E esse time, então, redesenhou a arquitetura de sistema do banco. Eu posso dizer para vocês e para você, Fábio, que eu conheci banco de dentro para fora, né, e não de fora para dentro. Nós construímos, com essa nova arquitetura, toda a base sistêmica do banco de varejo. Foi um projeto extremamente rico. O meu chefe, que era o responsável pela área de varejo, acreditou no nosso projeto, deu os recursos que nós precisássemos. Eu acho que eu dei muita sorte com o time que eu acabei montando. Esse time fez um trabalho excelente. A gente até hoje se encontra. Semana passada tivemos um almoço aqui. Estamos todos já com uma certa idade, mas até hoje a gente se encontra. Esse time que, na década de 80, fez essa transformação significativa. Evidentemente, quando um projeto dá certo, a empresa olha para você e fala, onde é que eu vou botar esse cara? E me convidaram, então, para vir para São Paulo, e aí sair do banco para a empresa que o Citi administrava na época, uma empresa de cartões de crédito, o Credicar. Era uma sociedade, na época, Citi, Itaú e Unibanco. E o Citi, por ter experiência de cartões de crédito no exterior, era quem gerenciava o negócio. E eu vim, então, para fazer a mesma coisa, sentar na área de operações e tecnologia, fazer uma transformação do negócio de cartões. A indústria de cartão de crédito estava crescendo aceleradamente. A gente tinha problema de capacidade de processar as informações. Estava começando, na época, a captura eletrônica. Antes, não sei se você lembra, tinha uma maquininha que passava... O pessoal aqui em São Paulo chama de mata-pulga. Você tinha um papelzinho com carbono, aí um ficava com o cliente, o outro você mandava para o banco. Tempos antigos, né? Então, eu cheguei, também não conhecia cartões de crédito. Para mim, foi uma experiência muito rica de conhecer uma indústria que estava passando por uma transformação, principalmente uma transformação tecnológica muito grande. E foi difícil, trabalhamos muito, mas eu acho que conseguimos aí, eu diria, superar os desafios do crescimento, implantando novas tecnologias, expandimos muito a captura eletrônica através das maquininhas. E aí, 3 anos depois, o Citi, na época, tinha um programa de desenvolvimento de liderança, e que, quando você caía lá era a metodologia do 9 Box, né? Você tinha de 1 a 9, quando você colocava a pessoa a pessoa era classificada como high potential, high performance, você teria que, em 6 meses, oferecer um
novo desafio para que ela pudesse se desenvolver. E eu caí nesse Box One, e o Citi, então, me ofereceu uma oportunidade no exterior, né? E aí foi para trabalhar no Private Bank, um negócio completamente diferente. Imagina, eu saí de um negócio de varejo, consumer mesmo, né? O Credit Card, na época, tinha 4 milhões de cartões. Naquela época, 4 milhões era um número, assim, enorme. Para trabalhar no topo da pirâmide, né? Que é o segmento do Private Bank. Era uma posição global, em que eu teria responsabilidade sobre as regiões, e baseado em Nova York. E foi uma experiência, não tenha dúvida, riquíssima, né? Você vê que sorte que eu dei na minha carreira, né? Todas essas experiências me acrescentaram muito. A experiência do Private Bank, eu tinha equipes que trabalhavam para mim na Ásia, que trabalhavam no meu grupo na Europa, né? Nos Estados Unidos, aqui na América Latina. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de como operam os bancos, né? Como as culturas locais influenciam os clientes e como é que o banco se adapta a essa cultura. Eu tinha uma organização que ela era uma mistura de funcional com geografia, né? As pessoas que se reportavam para mim. Então, eu tinha os responsáveis pela área de serviços, operações e tecnologia nas regiões, e tinha o cara de tecnologia, o cara de controle, o cara de operações e assim por diante. Eu cheguei a ter 9 nacionalidades diferentes se reportando para mim. Isso me deu assim uma capacidade de entender as diferenças que jamais eu teria se não passasse por uma experiência como essa. De entender, inclusive, como é que você interage, como é que você cobra, como é que você orienta, né? Como é que você ouve pessoas de culturas diferentes. A empresa tem uma cultura, isso ajuda muito, né? Não é assim, cheguei lá em Singapura e, de repente, comecei... Não, era o Citibank de Singapura. Então, a cultura organizacional da empresa, ela estava presente. A linguagem era a mesma, mas a origem da pessoa, o que ela aprendeu, o ambiente dela, né, a cultura de vida é diferente. Então, a forma como você lida com o japonês, eu aprendi isso, né? Tinha lá um time no Japão, é bem diferente do chinês que vive em Singapura. Eles são muito distintos. Para a gente que está aqui longe, não, deve ser parecido. Não são. Mesma coisa os europeus, né? Nós tínhamos um centro grande em Zurique, e lá em Zurique era Nações Unidas, tinha gente do mundo inteiro trabalhando. Então, eu aprendi que a relação com as pessoas, talvez me ensinou muito de empatia, né? Tentar entender como é que ele pensa, como é que ele sente, como é que ele reage, para que eu possa interagir bem com ele, né? Se colocar na posição do outro, né? Então, em resumo, foi uma experiência muito boa. Fiquei lá em Nova York, nessa época, nessa posição por 3 anos. Depois eu fui convidado para uma posição regional no varejo, de novo, no Consumer Bank em Miami. Tive a oportunidade de ser responsável pela área de marketing, produto, a parte de começamos a desenvolver algumas soluções de como usar informações para decisões de negócio e para atender o cliente. E, no meio dessa experiência no exterior, eu recebi o convite para vir para o American Express. Eu já estava há algum tempo no exterior, eu achava que eu não deveria perder minhas conexões aqui no Brasil. E eu vim, então, para ser o CEO do American Express aqui no Brasil. Foi quando nós nos conhecemos. Você chegou em 99? Eu cheguei no American Express, em 2001. 2001. Entrei em 2001. Eu não vou esquecer nunca mais. O meu primeiro dia foi dia 10 de setembro de 2001. No dia seguinte, dia 11 de setembro de 2001. A história é longa, eu não vou contar. Filha estava nos Estados Unidos, na verdade, estava até em Washington estudando. Então, foi uma época complicada, né? Aquele evento de 11 de setembro... Todo mundo lembra onde estava, né? É um daqueles eventos em que você lembra de onde você estava. E aquilo impactou muito, né? Viagens e coisas dessa natureza. Nós tivemos que fazer uma... Eu cheguei no dia seguinte, teve uma crise, né? Sabe que eu perdi um familiar dia 15 ou 16 de setembro, não lembro, daquele ano. E eu fui para os Estados Unidos num avião com 8 pessoas. Da American Airlines. Era uma loucura. Era uma loucura. Pois bem, fiquei 5 anos aqui como presidente do American Express. Foi uma experiência muito rica.
o American Express tomou a decisão de mudar o modelo de negócio no Brasil. Na verdade, o Amex não conseguia construir escala e não tinha canal de distribuição por não ser banco. E competir com os grandes bancos de varejo era muito difícil. Então, a decisão foi mudar o modelo de negócio. Em vez de ser uma operação própria, passou a ser uma franquia. Foi feita a transação com o Bradesco. Eu participei de toda essa transação. E o Amex, eu não diria que reconheceu o esforço que eu fiz para ajudar nessa transação, acabou me convidando para ser o presidente do American Express no México, que na época era a maior franquia que não sei se ainda é, mas na época, nós já estamos em 2006. Mas ela era a segunda maior franquia do mundo, né? Era a maior fora dos Estados Unidos. Era americana e depois a mexicana. Depois a mexicana. Uma marca muito forte. Eu tive a oportunidade de pilotar aquele business por 3 anos com a marca assim, mais respeitada do mercado. Uma experiência, Fábio, fantástica, né? Então, fiquei no México por 3 anos. Tive lá uma experiência muito boa, porque eu peguei a crise de 2007, 2008, né? Foi quase que uma tempestade perfeita. Combinou com a crise financeira dos Estados Unidos, que impactou significativamente as remessas dos mexicanos que vivem nos Estados Unidos para o México, e teve uma crise interna de petróleo no México, que fez com que a economia balançasse. Eu não lembrava. E, como se os 3 não fossem suficientes, ainda teve uma gripe suína numa cidadezinha do México, que tivemos um shutdown. Foi assim A tempestade perfeita. perfeita. E o que ocorreu é que o mercado de crédito de pessoa física ele teve perdas significativas pela combinação desses fatores, né? E para mim foi uma experiência riquíssima de trabalhar com um negócio de crédito durante uma crise de crédito, né? Eu costumo dizer que eu fiz o meu PhD em Consumer Credit. E o Amex tem muitos recursos e muita inteligência. Eles têm um centro em Phoenix que é responsável por desenvolvimento de modelos de crédito, modelos de análise de comportamento e assim por diante. E eu aprendi muito em como navegar um business, né? E o Amex, como você sabe, muito preocupado com seus clientes, a gente tinha que tomar todas as ações necessárias sem impactar o bom cliente, né? Ele criou o que eles chamaram de um ring fence, né? Isolar os clientes bons, e aqueles que tinham mais risco, a gente fez mudança nas políticas de crédito. Aqueles clientes bons, a gente não poderia mexer. Então, inclusive, a minha performance, que valia até para o meu bônus, tinha lá um indicador que era disruption. É aquele cliente bom que chegou chegou lá no estabelecimento e não teve a sua transação aprovada. O disruption tinha que estar abaixo de um certo nível. Isso mostra a preocupação da empresa, que eu acho fantástico no American Express, a sua preocupação com o cliente, aquele cliente que é fiel, aquele cliente que é o bom cliente, né? Então, essa experiência foi muito rica, porque eu pude conviver com como é que você toma decisões que não necessariamente, que são importantes para o negócio e que não necessariamente vão ser bons para a experiência do cliente, né? Eu usei esse exemplo aí do ring fence, isolar o bom cliente, mas tiveram vários outros que a gente, no meio da discussão, falava, mas vem cá, qual é o impacto no cliente dessa decisão que eu estou tomando? É muito fácil não ter perda de crédito, só não aprova a transação. Se não aprovou a transação, você não vai ter perda de crédito. Agora, e o cliente que do outro lado, como é que ele vai ficar, né? Pois bem, depois de 3 anos no México, o American Express me promoveu para um nível acima e me convidou para ir para Nova York para tocar um negócio nas Américas, uma linha de negócio, um negócio que o Amex tem com os bancos, que incluía, inclusive, a parceria aqui no Brasil. E eu, então, fui para Nova York e tinha aí uma experiência também rica. Eram 42 bancos que tinham parceria com o Amex, tanto na América do Sul, América Central. A gente se reviu pessoalmente por você ter me convidado. Eu estava, na época, trabalhando para a Edelman, achava que tinha uma oportunidade legal de você conhecer o Richard, que é o CEO da Edelman. Isso. Falei, será que a gente não pode se rever? E daí, no almoço, falei, olha, eu acho que vale a pena vocês se conhecerem. Daí a gente se reveu pessoalmente, porque a gente sempre trocava e-mail. Isso. Você está me lembrando, é verdade. Foi nessa época. Foi nessa época. E, então, eu acabei viajando muito pelas Américas, né? Tinha banco no Canadá, nos Estados Unidos, na América Central, no Caribe, na América do Sul.
Mas 2 anos depois, eu fui convidado via um headhunter para vir para o Brasil e ser o presidente do Citi. Eu confesso a você que você trabalhar num headquarter é um negócio diferente. Você fica muito longe do cliente, você fica muito longe vamos dizer assim, do dia a dia operacional. Então, o convite do Citi, não só por eu já tinha tido 17 anos de experiência com o Citi, como também voltar ao Brasil e sentar na cadeira de operar um negócio me atraiu. Então, em 2012, eu vim para o Citi e fiquei ali por 5 anos e meio. Você chegou a participar de um projeto extremamente significativo para mim, que foi quando o Citi decidiu vender o varejo para o Itaú e como fazer toda essa transformação da empresa. Foi também uma experiência muito rica, né? E depois dessa, vamos dizer assim... Publicado depois o case na Harvard Business Review. Sem dúvida. Você me mandou. Eu acho que foi uma experiência muito interessante, né? De você... Você sabe que eu não vou dizer quem, mas executivos do Itaú me falaram, e até encontrei com um deles outro dia, ele repetiu que de todas as experiências de aquisição de negócio que eles tiveram, esse foi o único em que o negócio que eles receberam era maior do que o negócio que eles tinham avaliado. O negócio foi entregue maior do que... Se eu não me lembro, eu posso estar enganado, você vai saber melhor do que eu, mas eu acho que eram 13 grandes indicadores. Desses 13, 11 foram entregues acima da meta colocada. Do que eles tinham visto no due diligence, né? E o processo demorou muito, Fábio, porque tinha que passar por aprovação no Banco Central. Foi um negócio difícil. Eu ia a Brasília 2 vezes por mês para conversar com o Banco Central e tal. Então, entre o anúncio de que nós havíamos vendido e a aprovação do Banco Central, se passaram 7 meses. Então, você está com um negócio que o time sabe que não vai ficar ali, o cliente sabe que não vai ser mais você, mas você continua gerenciando o negócio, motivando o time, mantendo o cliente, né? Foi uma experiência muito rica, né? E eu lembro que quando a Júlia, Ana Fernandes, me chamou para conversar, que tinha sido, não sei, acho que foi diretora, gerente de RH do Amex, depois lá foi ser vice-presidente do Citi, né? Ela falou, bom, você está fazendo aqui um monte de trabalho para o marketing aqui do Citi, né, para o varejo, você conhece a turma do varejo, como é que a gente faz para manter as pessoas engajadas num cenário em que elas não sabem o que vai acontecer? E eu lembro de voltar para casa e falar, como é que a gente vai fazer isso? Porque eu vou precisar conversar com o pessoal do Citi, eu preciso ver se já existe algum histórico na academia, se existem históricos fora do Brasil, né? Porque a notícia, se eu não me engano, vazou na Colômbia a primeira intenção de venda do varejo, e aí aquilo chegou no Brasil, e aí a gente foi lidando com a crise da informação. E ainda era uma informação que andava numa velocidade mais lenta do que a de hoje. Mas a Júlia pegou e falou, o que a gente faz? Né? E eu lembro que tinha sido uma demanda sua, o que a gente faz agora para manter essa turma andando na mesma direção? E eu vou dar um passo para trás. A inspiração que eu tive não veio, né, e que eu tive junto com esse time, e eu falo, o que a gente fez foi mediar um grupo de pessoas maravilhosas, que são aqueles líderes do Citi, que puxaram para eles a responsabilidade de levar o banco e fazer essa transição da melhor maneira possível. Mas a palavra transição aqui não veio à toa. A experiência que eu tive quando entrei na Amex foi de um projeto que você tinha instaurado chamado Transição de Valor, que era de 5 anos. Travessia. Desculpa, Travessia 2005. Estou confundindo os nomes dos prazos. Travessia 2005. E quando você trouxe a Travessia 2005, o que me chamava atenção como funcionário, era um trainee, era uma humildade que existia nas metas, né? A gente falava, né, era você fazer os town halls de maneira, né, era um artefato da cultura da Amex, era o town hall mensal, apresentação transparente de resultado, falar a verdade, tratar todo mundo como adulto. Eu lembro que a gente tinha uma pessoa de qualidade, que era a Silvia Pitombo, que na hora que ela tinha algum problema, ela pegava e falava, isso aqui é um problema, temos que lidar com o problema, vamos tratar isso aqui no detalhe.
Mas a gente falava de coisas do tipo, a gente gostaria, a intenção da empresa é entrar na Fundação, ser reconhecida como uma empresa com selo da Fundação Nacional da Qualidade. Queremos ser uma das melhores empresas para se trabalhar, na época reconhecida pelo GPTW, que era muito mais difícil do que hoje. Eram algumas, eu não lembro quantos pontos. 100 milhões de 100 lucro líquido, 100 milhões de dólares. 1 milhão de clientes, se eu não me engano, de alta renda. Tinha lá os indicadores, isso mesmo. E quando eu olhei, eu falei, poxa, é muito diferente do que eu tinha lido, né, de como as outras empresas tratavam. Então, eu senti uma humildade intelectual, mas, ao mesmo tempo, uma intencionalidade de fazer aquilo acontecer. Eu queria que você contasse um pouco como é que você forja um programa em que você se expõe ao mesmo tempo em que você se fortalece. Eu acho que e eu não estou falando só de você, obviamente, mas você está fazendo um trabalho em que você está se expondo, se fortalecendo e a organização vai junto. Eu acho que o caso do projeto no American Express, o Travessia 2005, veja bem, eu cheguei lá em 2001, né? 2005 era uma eternidade lá na frente. Eu fiquei com um sentimento, quando eu cheguei, depois de conversar com muita gente, eu me lembro que eu fui entrevistado pelo CEO do Amex, o Ken Chenot, e ele me perguntou assim, o que você vai fazer quando você chegar lá no primeiro dia? Eu falei, uma pergunta, foi entrevista, imagina, para ser entrevistado pelo Ken e ele fazer essa pergunta. Eu falei, olha, eu vou fazer um monte de perguntas para as pessoas, porque eu não conheço o que está acontecendo e tal. Eu acho que ele gostou da resposta, e foi o que eu fiz. E uma coisa que eu notei, Fábio, é que não existia assim uma visão comum do que o Amex queria ser no Brasil. O Amex tem uma cultura muito forte e uma cultura que eu acho espetacular, focada no cliente. Talvez seja a empresa mais focada em cliente que eu tenha convivido ou que eu tenha conhecido. Mas não existia dentro da empresa uma visão comum. A empresa estava muito fragmentada, cada um olhando o seu pedaço. E eu imaginei assim, se a gente não tiver aqui uma visão comum, né, do que nós queremos ser, eu acho que vai ser complicado, né, a gente sair daqui bem sucedido. Por ser uma empresa, por ser o pedaço de uma empresa multinacional, você não tem a liberdade de definir a sua estratégia. Você tem que alinhar a estratégia local com a estratégia global ou internacional, seja o que for. Então, o Travessia surgiu daí. O que eu quero ser, né? Aí você falou do Prêmio Nacional da Qualidade, tinha os 100 milhões de dólares de lucro líquido, tinha outros que era o aspiracional. Eu acho que a motivação das pessoas é, primeiro, conhecer onde é que nós estamos, transparência da gestão, e tem que ter um aspiracional. O que eu quero ser, né? O que me motiva? Para onde é que eu quero chegar? Então, eu acho que o Travessia foi... Nós não chegamos lá, né? Alguns dos indicadores nós... Sim, outros não. Outros não. Eu recebi críticas assim, mas 100 milhões é muito. Eu falei, você quer botar quanto? 80? Tanto faz, 80, 100... Para um aspiracional, não é isso que vai motivar as pessoas. Se for, claro, se você botar 10, aí sim, o cara fala, mas daqui a 5 anos vamos ganhar 10 milhões, né? Ou se você botar 1 bilhão, o cara fala, mas isso... Então tem que ser um número, e não é o número em si, é a direção, né? A jornada não é o destino. Isso, você falou a palavra certa, é definir qual é a jornada que nós vamos atravessar. Olha, o pessoal se encantou tanto... E eu não sei se você lembra, que até música criaram. Eu não pedi para ninguém fazer música. Tinha lá um pessoal mais voltado à música. Eles criaram uma música com letra falando do Travessia 2005. Então, é assim, uma empresa precisa saber para onde ela está indo, né? E daqui a pouco nós vamos falar da dificuldade de você fazer isso hoje, né, Fábio? Já conversamos sobre isso. Mas... o indivíduo precisa saber, mas para que direção que nós estamos caminhando. E voltando para o CIT, o projeto que você trouxe, que foi o do valor, né? Transição de valor. Transição de valor. Foi espetacular. A ideia foi de vocês. Nossa, foi o grupo. Foi de vocês. Eu sentei, assisti, me encantei e falei, vamos adiante. É de dizer o seguinte, não interessa onde você está, o valor é você funcionário, né? Hoje você está no CIT, amanhã você vai estar no Itaú, você é que tem o valor. Eu achei essa sacada fantástica. Por quê? Porque deu uma visão para as pessoas que iriam, e não eram poucas, né? Nós estamos falando aqui de 2.500 pessoas que saíram do CIT e foram para o Itaú.
de que o valor é ele. Ele, inclusive, muitas vezes nós conversamos sobre você vai ter experiência de aprender outras coisas que aqui você não aprenderia. E vocês criaram, não sei se você lembra, um processo em que eu comentaria com eles como é que estava o processo, né? Você comentou aí da Colômbia, né? Na verdade, o Citi vendeu o seu negócio de Consumer Bank na América Latina toda, Argentina, Brasil, Peru, Colômbia, e a gente tentou manter isso confidencial, evidente que nada é confidencial no mundo, e de repente vazou e nós tivemos que anunciar. Pois bem, por que a gente tinha mantido confidencial? Porque existiam muitos detalhes ainda a serem decididos e não estava na hora ainda, mas tivemos que anunciar e anunciamos. E uma das coisas que nós assumimos como compromisso com essas 2.500 pessoas é de que eles estariam sendo informados de como estava o processo. Eu comentei antes, tinha autorização de regulador, tinham várias coisas que precisavam acontecer para que, finalmente, a transferência do negócio acontecesse. E isso demorou bastante. Mas né? tem um bastidor que eu acho que é importante ser colocado, que tem... usei a palavra coragem lá atrás, né? Porque quando a gente desenhou o programa, a gente não encontrou nenhum tipo de referência positiva. A gente, na época, tinha entrevistado pessoas de outros bancos que tinham sido adquiridos e como que tinha sido a sensação dos funcionários que foram para esses bancos. A gente fez pesquisa. A gente buscou entender quando tinha sido o último leilão, de alguma forma, de um banco no Brasil e como que isso tinha impactado os funcionários desse banco. Era, na época, acho que o Banespa, que a gente usou como referência. Mas os aprendizados vieram de lugares muito diferentes, né? Então, a primeira vez que a gente se deu conta de que a venda do banco não era uma questão só financeira, era emocional, foi eu falar com um funcionário que me disse que ele estava no 3º casamento, mas nunca tinha mudado de banco. Ele sempre tinha trabalhado no mesmo lugar. Mas nós usamos, Fábio, você vai lembrar, nós usamos 2 coisas que eu acho que são fundamentais quando você está tomando decisões que afetam a vida das pessoas. Primeiro, transparência. Né? Claro que eu não contava todos os detalhes da transação, valores, mas a gente falava com eles o que estava acontecendo. Mas você institucionalizou uma coisa que eu lembro, e eu uso isso até hoje, que é: a gente vai dizer para vocês o que pode ser dito e o que não pode ser dito, vocês vão saber que não pode ser dito. E as pessoas souberam disso. Elas sabiam, eles não estão me falando porque não pode, não porque eles não querem. E nós assumimos o compromisso de mantê-los informados. Né? Eu fiz mais de 60 reuniões com grupos falando da transação. Vou te dar um exemplo. A pessoa que estava ali na agência sabia que ela ia para o Itaú. Mas o cara de tecnologia que está sentado lá no centro de tecnologia, que toma conta de sistemas do corporate, sistema do consumer, sistema da tesouraria, o que ia acontecer com ele se ele tivesse Ele não estava no grupo que iria, mas como é que seria a vida dele depois que o Consumer Bank saísse, né? Então, nós mantivemos essa população impactada, direta ou indiretamente, informada durante 7 meses. Não foi um trabalho fácil. E assim, a hora que você senta na frente de um grupo, não era um grupo de 1.000 pessoas, era um grupo de 60, 50, 40, até menores, grupo de 20, né, dependendo lá do departamento, porque a gente tentava fazer por unidade, porque o tema era comum daquela unidade. Né? E saíam perguntas difíceis, você tem que estar pronto para responder. Né? E você falou uma coisa certa, aquilo que eu não podia responder porque era significativo na transação e na aprovação da transação, eu dizia, olha, isso eu não posso responder. E o que não era... E que aparentemente eu deveria responder, eu respondia, mesmo que fosse uma pergunta difícil. Né? E uma pessoa se sente... A pessoa sabendo o que está acontecendo, dando numa comunicação transparente, eu acho que isso gera mais conforto do que você ficar no escuro sem saber para onde você vai. Né? O resultado é que as pessoas foram, o business foi maior até do que ele era antes, e eu não recebi nunca nenhuma crítica assim, o Citi me tratou mal, eu não fui bem respeitado. Muito pelo contrário, às vezes eu entrava em agência do Itaú
E o Castro falava assim, oi, seu Hélio, tudo bem? Aí, eu falei, e você, como é que tá? Não, estou bem e tal. Era, assim, para mim, uma realização ver um ex-funcionário do Citi, agora funcionário do Itaú, trabalhando e dizendo que está tudo bem, né? E o Itaú é uma grande empresa, né? Mas é interessante, porque a gente tende a olhar, né, e esquecendo um pouco do bastidor. Teve alguns atos de coragem que eu acho que foram muito... Eu sou muito grato, eu sempre falo, acho que a Júlia Fernandes, Tatiana Loesch, Márcio Castro, e nada disso teria acontecido sem o Fábio Pontainha, mas sem o teu Bain. A gente entrevistou um oncologista para explicar como que você faz para manter um paciente engajado num processo que pode demorar até 2 anos. Eu me lembro disso. E no começo, e eu lembro da situação que ela é anedótica hoje, né, de trazer, mas eu lembro de vocês pedirem para a gente não contar para ninguém, porque podia ser interpretado de uma determinada forma. E esse oncologista explicou que o importante era que a comunicação fosse feita face-to-face, que o médico falasse... Ele não sabia que era para o Citi que ele estava trabalhando, ele estava falando da vida dele. Que o médico tem que falar a mesma coisa que o físio fala, que o psicólogo fala, e se a família estiver alinhada, melhor ainda. Metas de curto prazo, mas sempre metas para que a pessoa se sinta motivada. A ideia de contratar uma terapeuta de casal para reduzir litígio veio desse número, não foi uma pessoa, a gente depois foi descobrindo que várias pessoas diziam, estou no meu casamento, não sei o quê, mas nunca saí do banco, nunca trabalhei com um sistema diferente. Tinha essa coisa, né, de uma fragilidade, as pessoas estavam expondo uma fragilidade de ter ficado tanto tempo, e até uma certa revolta, uma sensação de traição. Poxa, ano passado me convidaram para ir para o Santander e eu não fui. Agora o Citi vai ser vendido. E é a vida, né? A vida vai acontecendo. E uma ONG que chamava Refúgio Cultural, que explicava a facilidade de imigrantes sírios, na maioria cristãos, sírios que estavam refugiados, vindo para o Brasil se adaptarem, e refugiados de um outro país que não tinham essa mesma adaptabilidade à cultura. Quando a gente fala disso no ambiente empresarial, não era a coisa mais normal do mundo de se fazer. Sem dúvida. Eu queria só... Eu tenho até uma curiosidade, porque acho que a gente nunca conversou disso desse jeito. Foi fácil tomar a decisão? Ela é uma decisão que ela é tomada com coração, ela é empírica, ela é intuitiva, ela é uma sensação que você tem que poder ir nesse caminho? Porque se era novo para mim, e eu estava lá no dia a dia tentando montar o processo no detalhe, você estava olhando de cima com 700 outras preocupações. Eu não sei como responder a tua pergunta. Eu acho que é uma combinação de vários fatores. Tá? O primeiro é entender que, do outro lado, tem pessoas. Né? Os negócios são as pessoas. Né? Eu tenho um amigo que diz assim, o hardware é bom, o software também, mas o people work é o core do negócio. Né? Ainda mais um negócio de serviços, como é um banco. Então, primeiro é entender, e talvez a empatia ajude muito você, quando está tomando a decisão, você pensar assim, qual é o impacto na pessoa, como é que a pessoa que está do outro lado vai se sentir. Eu acho que isso é um fator. O outro fator, Fábio, a ideia não foi minha. A ideia veio das conversas da Júlia com você, com outras pessoas, talvez muito dela, né? A Júlia é muito ativa, muito eficiente em falar, olha, essa situação é complicada, vamos tentar uma solução. Tem uma altivez, né, que é única. E eu ouvi, achei que era uma boa ideia e falei, vamos adiante. Eu não pedi permissão para ninguém para fazer isso. Né? Eu falei, olha, a ideia me parece muito boa, obrigado, vamos em frente. E aí tem que ter um pouco de você arriscar, né? E se desse errado? Né? Se em vez de ser bom, fosse ruim, né? Então, tem um pouco aí de você arriscar, de você tomar decisão sem ter todas as variáveis na mão, né? Que eu particularmente acho que é impossível cada dia mais. Então, é assim, talvez o foco das pessoas e segundo, de você ouvir e de terceiro, de você apoiar uma decisão sem ter uma percepção. Eu nunca tinha passado por isso. Né? Aliás, eu passei por um processo parecido no Amex, né? Sabe, nós vendemos o negócio, no final das contas, né? Mas o Citi era uma situação distinta, porque metade ia, metade ficava, né? E as conversas tinham que ser com os dois lados, né? E tinha gente no meio ali, né?
que trabalhava para os dois, que nós tivemos que fazer um trabalho de redução de custo, né? O overhead era pago também por esse lado do negócio. Então, nós tivemos que fazer um trabalho ao mesmo tempo de redução de custo. Então, era um projeto extremamente complicado. E se você precisa de todas as variáveis sob controle para tomar uma decisão, aí você não vai tomar decisão nenhuma. Mas eu acho que é interessante quando você fala isso, porque há uns 3 anos atrás eu tive a oportunidade de estar com a diretora global da Microsoft nos Estados Unidos, de RH. Pessoas, agora é people, né? E ela falou que ela usou uma frase que valores têm um custo, values have a cost. Isso ficou para mim muito marcado. Eu não sei se você lembra, mas a gente deu treinamento para os funcionários fazerem entrevista fora do Citi, porque fora do Itaú, a gente nem sabia na época que se ia ser o Itaú, ainda estava no estágio anterior, quem seria o banco comprador, o grande público, se investiu nisso. A gente, na agenda, eu me colocando aqui como Citi, a gente contratou uma empresa para treinar as pessoas a se venderem melhor, porque elas não faziam uma entrevista há anos, décadas. Vocês pagaram cursos de aprimoramento em tecnologia, porque a tecnologia do Citi ela funcionava muito bem para o Citi, mas não necessariamente num outro lugar. E quando a gente estava no bastidor aqui conversando, você falou muito disso, das pessoas, dessa confiança nas pessoas. Essa é uma característica que você acha que você foi evoluindo ou sempre foi sua de formar times em que você estava seguro o suficiente para confiar nessas pessoas, nesses times, né? Indivíduos formam equipes, equipes formam uma empresa, para tomar essas decisões? Eu não foi intencional, mas eu acho que durante a minha experiência em posições de liderança, eu fiquei convencido de que a equipe tem que ser a melhor equipe que você possa criar, né? Ou juntar, vamos chamar assim, né? Trazer pessoas juntas, formarem uma equipe para enfrentar o desafio. Não é que você tem que ter o melhor em cada uma das posições. Eu acho que a equipe é muito baseada nas circunstâncias que o negócio está vivendo, né? Então, quando eu tive lá a experiência de substituir a arquitetura de sistema do Citi, era óbvio que eu precisava de uma equipe que encarasse mudanças, né? Não seria uma equipe resistente a mudanças. A gente estava lá para mudar, né? Eu acho que, no caso do Citi, também houve uma mudança grande depois que eu cheguei. Inclusive, foi um pedido de transformar a liderança da empresa. E a ideia era essa: como é que eu posso trazer pessoas que possam me ajudar nessa missão que eu tenho nesse momento? Às vezes, você tem pessoas que estão ali prontas e é só você, talvez, motivá-las, ou incentivá-las, ou até deixá-las mais livres para atingir os objetivos. E, às vezes, você tem a necessidade de transformar, né? Então, eu acho assim, tem uma frase aí meio chavão, né, que atrás de um grande líder tem uma grande equipe. Eu acredito nisso tremendamente. Não existe líder bom com equipe ruim, né? Então, recado aqui, né, para quem está numa posição de liderança, reflita sempre sobre a equipe que você tem e o momento que o time, que o negócio está vivendo e o que se espera do time, né? Não necessariamente o time de hoje é o time que você precisa daqui a 2 anos. Não necessariamente uma pessoa ou outra que está numa posição, ela vai ser a pessoa adequada para a coisa. E essas transformações são muito importantes para as pessoas também, né? Porque eu acho que você ficar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa durante muito tempo não enriquece, né? Mas tem características, valores, atributos de cultura que você olha numa pessoa hoje, né? A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho da tua experiência com, eu não sei mais quantos conselhos são, eu acho que eu perdi já a conta. Toda vez que a gente conversa tem um conselho novo, mas a gente chega lá daqui a pouco. Quando você está entrevistando alguém ou quando você entrevistava as pessoas, existiam algumas notas de corte? Olha, isso aqui eu não vou tirar até a ética do bolo, porque eu acho que já não é referencial. O que é essencial para um executivo, para um jovem líder, para uma pessoa que quer crescer na carreira? Eu acho assim, o Fábio, prosperar. A minha experiência hoje, e como eu estou em conselho, eu já passei por algumas experiências de escolher o CEO,
né? O conselho é quem Escolhe o seu. contrata, demite, escolhe o CEO, né? E eu, por eu ser presidente de 2 conselhos, eu ainda sou mentor dos CEOs dessas 2 empresas, até porque eles foram contratados durante o meu mandato lá como conselheiro. Eu separaria em 2 grupos de competências, vamos chamar assim, ou de experiências. Uma são as experiências técnicas, né, de carreira, né? Se a empresa é uma empresa financeira, o background financeiro, se a empresa é uma empresa de tecnologia, o background de tecnologia, seja o que for. Então, tem esse lado. E tem um outro lado que a gente pode chamar de soft skills, que eu acho que são muito importantes hoje, cada dia mais, para um líder. E aí eu vou destacar alguns que eu acho que são importantes. Certamente existem outros soft skills, mas alguns que eu considero muito importantes para um líder. O primeiro deles talvez seja a visão estratégica, né? Você pode classificar as pessoas entre táticas e estratégicas. Tem pessoas que estão acima que conseguem ser estratégicos e táticos ao mesmo tempo. Tá? O que é esse? Eu acho que essa é uma excelente reflexão. Estratégico é aquele que consegue ter uma visão de como é que vai ser esse negócio lá na frente, né? Conseguir ter uma abstração conjugando todos os elementos que formam, né, o ambiente de negócio e dizer o seguinte: olha, o sucesso é essa direção, é assim que eu vejo e assim por diante. Um líder que não consegue passar essa visão para o seu time, ele não é um líder inspirador, tá certo? O tático é aquele cara que fala o seguinte: as circunstâncias são essas, o que eu faço para executar? Claro que você precisa ser tático na execução. Você, como CEO, principalmente, se você não tiver visão tática, você não consegue. Mas eu diria para você o seguinte: a visão estratégica, para mim, é um skill que a pessoa tem ou não tem. Ninguém vai lá e faz um curso para ter visão estratégica. Ontem mesmo eu estava numa reunião, comitê de pessoas, e nós estávamos falando de succession plan. E foi apresentado lá uma pessoa aqui. E eu questionei, né? Essa pessoa tem isso? Não, mas a gente pode desenvolver. Eu falei, vamos lá. Tem coisas que você desenvolve, tem coisas que você não desenvolve. Então, a primeira que eu listaria é essa. Tem uma outra que é fundamental, que é a comunicação, né? O líder que, como é que deve dizer, o chacrinha, quem não comunica se trumbica. O líder, ele tem que ter habilidade de comunicação. E a habilidade de comunicação não é falar muito pelo contrário, é falar bem, falar o que tem que ser falado, ter a capacidade de se comunicar com públicos distintos, saber dosar a comunicação de acordo com o nível da empresa e assim por diante. Tá? Eu acho que foco em resultado é outra coisa fundamental. Você pode ser muito bom de comunicação, de visão estratégica, mas no dia a dia você acaba não focando naquilo que você precisa. Aliás, foco é uma habilidade. Tem pessoas que não conseguem focar. E ao contrário, tem pessoas que focam demasiado, né? Ficam ali naquele... Então, aquela ideia de ou você está muito próximo a ponto de não conseguir enxergar o que está na tua frente, ou você está muito distante é a a ponto de árvore não ou a ver. floresta, né? Então, o foco correto, né? Eu, durante muito tempo eu fui CEO por 16 anos, né? Em negócios bem distintos e em geografias distintas, né? Eu diria para você que eu acho que quase todo dia eu tinha uma listinha do que eu precisava fazer naquele dia. Tá? Por quê? Porque como você fica muito focado lá, o que eu preciso hoje para chegar lá na frente? Então, o to-do list é uma coisa que eu sempre usei. Por quê? Para garantir que eu estou focado nas coisas certas. E aí vai um pouco da execução, né? do tático. Então, eu diria para você, entre outros... Mas está trazendo um outro ponto, só para não perder. A execução, esse foco em execução foco também no resultado, é algo que é o foco no resultado, vem pela execução. Vem da execução. Né? Então, é assim, o líder ele tem que estar sempre combinando o curto e o longo prazo de tal maneira que ele possa caminhar na direção adequada. Né? E eu diria, por último, uma palavra que eu já usei algumas vezes aqui, empatia. Né? Eu acho que, cada dia mais, o líder tem que saber lidar com o seu time, saber pensar no seu time.
E a empatia não vai só para o time, eu acho que vai para outras coisas, né? O próprio cliente, você tem que ter empatia. Como é que o cliente se sente? Se eu estivesse nos pés dele, como é que eu ia me sentir, né? Então, isso são alguns soft skills. Quando eu olho hoje um candidato para uma posição executiva, claro que eu analiso bem a experiência, né, a capacitação técnica dele, o que ele já fez, onde é que ele já passou, qual é a base de conhecimento dele, mas eu gosto muito de entrar nesse lado aí da empatia, né, e fazer perguntas para que o candidato, né, possa demonstrar que ele tem, né, visão estratégica, que ele se comunica bem, que ele é focado no resultado, que ele tem empatia com as pessoas, que ele efetivamente ele consegue juntar essas coisas. O líder não é a pessoa que vai fazer, o líder é aquele que vai facilitar para a equipe fazer, né? Eu gosto muito dessa definição de que liderança tem muito mais a ver com facilitar do que comandar. Você não está comandando, você está ajudando as pessoas a entregarem aquele resultado, a concluírem, atingirem seus objetivos, né? Você não está ali para dizer, você faça isso, você faça aquilo. Não, nesse nível, não é isso. Não é isso que vai... Não é isso o papel do líder, não é isso que faz o líder, não é o que o líder deve fazer, né? É o contrário. Ele diz, como é que eu te ajudo, Fábio, a chegar lá? Pode ser perguntando, pode ser pensando bem. Olha, o Fábio, para chegar lá, ele vai precisar ter alguém. Fábio, você está com a pessoa certa? Às vezes o líder é mais efetivo perguntando do que respondendo. Ou a maioria das vezes o líder diversas vezes nas conversas que nós temos a respeito do que a minha empresa hoje faz, pergunta mais e pergunta do que... a pergunta que a gente estava conversando sobre isso. São as perguntas que você fez que me entortaram. Eu acho que o líder... Me tiraram noites, às vezes, de sono para minhas perguntas... Não, eu não queria tirar só a noite, mas... Não, mas por um bom motivo, porque te faz refletir. Mas você concorda que o líder é o mentor dos seus diretos reportes, das pessoas que reportam para ele? E o mentor é isso aí, é fazer perguntas. Vem cá, você já pensou nisso? Eu me sentia assim, se meu chefe chegasse para mim e dissesse, olha, Hélio, faça isso, teria um impacto negativo. E se ele chegasse e perguntasse, Hélio, você já pensou em fazer isso? Ou tem isso como alternativa? Eu acho que esse tipo de... As palavras atribuem significado para a relação que você constrói. Isso é empatia, tá certo? Isso é você falar, mas como é que o cara vai ouvir isso aí? Né? Mas quando você junta, né, a visão estratégica, essa visão tática, né, essa capacidade de execução, habilidade de comunicação, existe uma resiliência nisso tudo, porque a gente está falando de um ambiente a gente pode depois pular para esse tema de imprevisibilidade, né? Então cada vez a gente vive num mundo pouco previsível. Me vem uma frase que você, por vezes, falou para mim, o Chico Rocha Campos, por vezes, também falou para mim, que é o defina a realidade de esperanças, que é o define reality and give hope. É engraçado como uma frase com 4 ou 5 palavras define tão bem o conjunto de soft skills que às vezes é necessário para gerar a outra palavra que você disse, que é inspiração. Essa frase de defina a realidade e dê esperança, né? Quem usava muito era o CEO, o chairman da American Express, o Ken Chenault, e ele dizia que foi o Napoleão. Pelo menos eu ouvi dele várias vezes que o Napoleão dizia isso. Seja realista e, ao mesmo tempo, dê esperança. Que eu acho que é uma combinação perfeita, né? As pessoas necessitam saber da realidade. Tá? Não adianta querer esconder as coisas. Claro que tem coisas que você não comenta na empresa toda, evidentemente, né? Até mesmo por problemas regulatórios, problemas legais. Tem coisas que você não... Mas quanto mais realista você é com as pessoas no mundo de negócios, melhor. E a esperança é a tal da visão que eu falei. Olha, ali é a travessia 2005. Onde é que nós queremos chegar em 2005? Essa é a esperança, né? Então, de novo, juntando lá os soft skills, é você entender que as pessoas precisam disso, né? Elas precisam ter a esperança de que as coisas vão ser boas, esperança de que ela vai ter uma experiência muito boa, que ela vai aprender, que ela vai se desenvolver e que, ela, ao final, ela vai se realizar profissionalmente, né, nessa fase da vida dela, né? Tem uma pergunta que eu tenho feito e vem de uma reflexão de uma certa vergonha que o brasileiro vinha tendo, eu acho que isso tem mudado bastante, da venda, da importância da venda, né? Então, eu queria aproveitar até o fato de ter uma
pessoa que teve uma carreira que foi construída de maneira técnica, que foi virando gerencial, e desse gerencial vai virando um líder. E quanto mais você está nessa posição, vendas passa a ser algo importante. Vender é importante, não existe nada sem a venda. Como é que você enxerga a função de uma área de vendas dentro de uma organização? Olha, eu vou dar um passo atrás. Eu acho que o que nós vimos recentemente, há vários anos, é uma transformação de foco no cliente. Eu acho que no passado, vendas era visto como quem fala com o cliente. Aí o produto era visto quem desenvolve o produto. Eu acho que as empresas se transformaram hoje em dia e elas são muito mais focadas e centralizadas no cliente, o que faz com que a organização se transforme muito. Eu acho que hoje eu tenho dificuldade de entender o que é uma área de vendas. A gente fala em distribuição hoje em dia. Estou pensando em serviço, né? É canal, né? Eu vi uma declaração outro dia do CEO do Itaú que me chamou muita atenção. Do Milton Maluhy. Ele falou o seguinte: os bancos eles eram movidos a segmentos e produtos. E aí você tinha ali uma combinação de N produtos com N segmentos de clientes. E ele disse que a visão hoje é diferente. Aqui não é mais segmento, é CPF. E aqui não é mais produto, mais trajetória, né? Ele usou uma outra palavra. Jornada. Jornada. Aqui é jornada. Ou seja, não é o produto de crédito, é a jornada para que aquele CPF tenha um crédito. Não é o produto de investimento, é a jornada para que o produto... Então, eu acho que isso é uma transformação significativa. Eu tenho visto isso em várias empresas. Você categorizar os teus segmentos em 3, por dentro do universo de um, tem muita gente diferente lá dentro. E hoje em dia, as informações e a tecnologia lhe permitem entender essas diferenças. Então, eu não vejo mais uma empresa segmentada entre vendas, produtos. Se você perguntar como é que era o banco que eu aprendi, o banco que eu aprendi tinha 3 grupos. Você tinha o back office, onde se processavam as coisas. Você tinha o middle office, que fazia a conexão, e você tinha o front office, né? Então, o front office era a venda, o middle office é o cara que, né? E aqui atrás é onde você contabilizava, atualizava e assim por diante. Isso não existe mais numa empresa financeira, né? A empresa financeira hoje é assim: como é que eu posso focar cada vez mais no meu cliente? Como é que eu posso conhecer cada vez mais o meu cliente para identificar que produtos eu posso ser bem-sucedido vendendo para ele? Você pode botar de uma maneira mais romântica quais são as necessidades dele, né? Eu acho que isso é mais romântico dizer qual é o produto que eu consigo vender para ele, porque ele vai comprar. E ele precisa daquele produto, tá certo? E como é que eu faço com que esse produto chegue na mão dele? Que é a jornada, conforme você falou. Então, eu sinceramente, eu não vejo mais... Eu estou no conselho de um banco, no exterior, inclusive, no Peru, e a gente não fala de vendas. Não tem lá volumes, resultados, mas tem lá como é que os canais estão funcionando, como é que está a satisfação do cliente com cada canal, como é que os clientes estão recebendo isso, como é que os clientes estão recebendo aquilo. Então, eu vejo assim, hoje a empresa não tem mais aquele organograma em que os quadradinhos eram fechados. Eu acho que os quadradinhos agora estão abertos. As conexões, né? A própria forma de agile, de tribos, essas metodologias romperam com as caixinhas, né? Você precisa da caixinha? Sim, você precisa da caixinha, mas ela não tem bordas tão bem delimitadas como elas tinham antes. As fronteiras estão mais globalizadas. Elas não são tão rígidas, né? Então, eu vejo assim, evidentemente que eu tenho um bias muito grande por serviços, até pela própria experiência que eu tive. Muitas das empresas que eu tenho, várias empresas que eu tenho interação, elas estão na área de serviços. Talvez quando você olha uma indústria, tem aí um aspecto diferente. Eu tenho experiência também de estar em conselhos de indústria. Mas, de uma maneira geral, Fábio, eu acho que o mundo se transformou muito nos últimos anos. Talvez o fator principal dessa transformação tenha sido tecnologia, porque ela permitiu com que você conhecesse muito mais. Antigamente, o cliente de um banco, o banco conhecia a movimentação que ele fazia com o banco. Hoje em dia, você sabe
quanto que o cliente ligou, que não ligou, se usou o aplicativo, não usou o aplicativo, quanto tempo ele ficou, quanto tempo ele não ficou, como é que ele está nas redes sociais. Você tem um conjunto de informações, algumas não estruturadas, que pode ajudar muito em você conhecer o seu cliente, né? Então, o conceito lá que eu usei do CPF é um conceito verdadeiro. Eu estava outro dia analisando uma fintech de crédito. E eu perguntei, 2 jovens, né? Eu, quando chamei eles para conversar, eles vieram, pô, vou conversar com ele que tem uma experiência de 30 anos. É o contrário, eu que queria aprender com eles o que eles estão fazendo. E eles me falaram, eu falei, qual é o diferencial da empresa de vocês? Eles falaram, não, que a gente tem a habilidade de fazer teste muito grande, o que é uma verdade. É uma habilidade, né, testar decisões de crédito. E ele me usou um exemplo, que eu não sei se, mas ele me falou, eu não tenho a estatística nem o numérico, mas ele falou o seguinte, nós chegamos à conclusão de que quem usa o WhatsApp tem menos probabilidade de default de crédito, de não pagar, do que quem não usa. É evidente que eles trabalham num segmento muito mais abaixo, né? E um outro falou o seguinte, nós descobrimos também que quem carrega o celular durante a noite, durante o dia, o celular está funcionando, tem um comportamento de crédito melhor do que aquele que durante o dia tem que ficar carregando. O que tem a ver com organização, né? Então, são variáveis que a gente não tinha antes. Eu não sei se eles estão certos ou estão errados, provavelmente eles estão certos. Mas são variáveis que você não tinha antes e que hoje você tem de conhecimento do seu cliente que lhe ajuda, né? Vou dar um outro exemplo para você. Shopping center. O estacionamento do shopping center era terceirizado. Então, tinha uma empresa de estacionamento que tomava conta. Aí, o executivo do shopping center falou o seguinte, eu não sei quem entra, quem sai, se é meu cliente, quantas vezes ele vem, quantas vezes ele não vem. Aí, eles decidiram criar um sistema em que botaram uma câmera e dizia para o cara o seguinte, se você registrar a sua placa, você passa por aqui e tem um desconto no estacionamento. Sei lá, um incentivo dessa natureza. O que aconteceu? Criou um app, um aplicativo, em que a pessoa cadastrava a placa e tinha lá um benefício no estacionamento. O que aconteceu? Esse shopping agora sabe quem é o cliente, quantas vezes ele entra, quantas vezes ele sai, qual é a frequência dele. Coisa que ele não tinha, porque o lojista não informa para o shopping quem é o cliente que foi na loja dele, tá certo? Olha a vantagem que esse shopping passou a ter depois de coletar essa informação. O que aconteceu? O número de clientes que começaram a usar o app cresceu vertiginosamente. Eles começaram a colocar outras funções no app. E isso virou um canal de comunicação com os clientes que esse shopping não tinha antes. Mas o que eu acho fascinante nessa história é como a evolução da tecnologia traz um novo olhar para o conhecimento do cliente, né? Então, um trabalho que você nem deve ter tido contato na época que a gente estava fazendo para o Citi foi de entender o perfil da alta renda. A gente identificou que dentro da alta renda no Citi, para um determinado, era o CPC na época, era um segmento específico, tinham clientes que eles ganhavam muito, mas sempre sobrava pouco, e tinham clientes que ganhavam um pouco menos, mas sempre sobrava muito. E a gente contratou, na época, um etnógrafo visual, que basicamente passou 3, 4 dias convivendo com pessoas que tinham essa característica e fotografando a carteira dessas pessoas toda vez que essa pessoa abria a carteira. E a gente estabeleceu uma correlação entre a pessoa que tem a grana, a carteira organizada, bonita, os cartões no lugar, o dinheiro, ainda se usava a carteira, né? O dinheiro alinhado. Essa era uma pessoa normalmente organizada financeiramente, sobrava mais dinheiro independentemente de quanto ela ganhava. O outro caso era aquela pessoa que às vezes ganhava o dobro dessa que eu acabei de falar, mas sempre faltava dinheiro. E quando você abria a carteira dessa pessoa, estava faltando o cartão de crédito, as notas estavam amassadas. O que eu tô querendo trazer aqui, eu acho que talvez seja um tema que eu queria te provocar, a gente sai de um ponto de vista muito analógico, e eu continuo achando ele extremamente válido, de você abrir uma carteira e ver como a pessoa se porta com ela, porque você está falando da intimidade da pessoa no momento em que as empresas e as marcas querem ser mais íntimas dos consumidores. Mas essa revolução tecnológica que a gente está passando agora, para alguém que vivenciou
a tecnologia se transformando durante toda a carreira, é algo que você já viu antes? O potencial do que está por vir é uma coisa absurda? A minha resposta para você é não. Não vi antes. Veja bem, se você pegar a evolução tecnológica até 5 anos atrás, ela era comandada por 2 fatores. A capacidade de processamento, o poder de processamento, ou seja, computadores mais rápidos, mais velozes, né, que conseguiriam processar mais coisas mais rápido. E a capacidade de comunicação, vamos chamar de telecomunicações, né? Se você voltar 40 anos, 50 anos, você tinha computadores centrais e máquinas e terminais ligados a esses computadores, tá certo? Com o tempo, os computadores pequenos passaram a ter mais capacidade de processamento e você começou a construir as redes e hoje você não tem mais uma ligação ponta a ponta. Antigamente era o meu terminal conectado num computador central que poderia estar aqui em São Paulo ou poderia estar lá em Nova York. Era um terminal, era uma ligação ponta a ponta. Hoje em dia você se conecta numa rede que você não sabe nem por onde ela passa e você tem acesso a diversos recursos computacionais, computadores, né, servidores, seja o que for, que estão espalhados pelo mundo. Então, era isso que fazia a evolução tecnológica. Tem gente que lembra do processador da Intel 286. Né? Não sei se você tive 286, 386, 486. O 286 hoje, se ele, a capacidade dos 286, se cair no chão aqui, a gente não encontra mais. Os chips hoje em dia têm uma capacidade de processamento assim infinitamente maior do que tinha um 286, ou seja, de integração de circuito, né, e assim por diante. NVIDIA é um exemplo disso, né? Essa evolução tecnológica chegou a ter uma capacidade de um processador ter a potência que ele tem. O que nós estamos vendo agora é uma terceira corrente, que não existia até agora, que é a evolução de conseguir processar informações e, com isso, criar uma certa inteligência, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial só foi possível porque os processadores chegaram à potência que eles têm hoje. Mas não existia inteligência artificial antes. Então, a transformação que nós estamos vivendo hoje, eu não vi no passado. Ninguém viu no passado. Não é uma bolha de internet, está provado que não, porque são coisas novas que estão mostrando resultados que você não conhecia antes, né? Eu li outro dia sobre o número de proteínas que foram criadas através de inteligência artificial. Criou-se aí novas proteínas que nunca tinham sido combinadas antes, porque não tinha a capacidade de processar as informações disponíveis na velocidade com que os processadores precisam. Então, nós estamos vivendo, Fábio, um momento, sob o ponto de vista de evolução tecnológica, que nós nunca passamos. Eu estou envolvido com tecnologia. A primeira vez que eu interagi com um computador foi em 1971. Tá? E, então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Mas eu nunca vi uma transformação tão acelerada como essa de inteligência artificial. E aí, se a gente voltar para a conversa de como é que você lidera um negócio hoje em dia, ninguém sabe bem o que vai acontecer. Em alguns negócios, talvez seja um pouco mais previsível, porque a disrupção seja menor, e alguns outros são totalmente imprevisíveis, porque a disrupção pode ser muito maior. Mudando agora para os dois últimos temas aqui que eu queria cobrir aqui contigo, porque eu acho que eles são muito importantes. Né? A gente vem falando da importância do conselho, do conselheiro, do mentor, né? E você, em determinado momento, tomou a decisão. Eu lembro que a gente estava no Salvatore almoçando. Você falou, eu estou agora dedicado a conselho. O que é ser conselheiro? A gente várias vezes, inclusive uma das discussões que a gente tem com os conselhos, quando a gente apresenta trabalhos, é o papel dele mesmo no projeto. Isso. O que para você é o papel do conselho e do conselheiro? Antes de chegar lá, voltar um pouquinho. Quando você pensa numa carreira profissional, você começa lá na faculdade estudando para você aprender e desenvolver habilidade para que você possa exercer uma profissão, tá certo? Depois que você está
trabalhando, exercendo a sua profissão, você começa a se desenvolver e provavelmente ou você vai ser uma carreira em Y ou você vai ser um técnico mais especializado num tema, porque você vai se aprofundar através da evolução da sua carreira, ou você vai seguir uma carreira em que você vai crescer gerencialmente, vamos chamar assim. E aí você se prepara, se desenvolve para essa carreira. Se você quer ser um líder, você quer ser o presidente da empresa, então você começa a investir em conhecimentos de habilidade de gestão, de liderança e assim por diante. Quando você chega lá em cima, você fala assim, pô, e o que eu vou fazer depois? Né? E todo mundo chega uma hora que você fala, olha, não dá mais, não quero mais, ou não é mais aconselhável que eu continue nessa trajetória. Então, eu quando estava nessa posição, eu tive a oportunidade de me planejar para sair da carreira executiva para a carreira de conselheiro. Por que conselheiro? Porque eu não queria parar, né? Eu gostaria e quero e continuo querendo estar bastante ativo. Eu não pensei em ser consultor, porque eu acho que consultoria é um tipo de atividade que realmente não me atrai muito. Eu tive experiência como conselheiro, né, na minha carreira executiva. Eu tive a oportunidade de sentar em conselhos e falei, olha, é isso aqui que eu quero fazer. Então, eu acho que todo mundo que chega nesse final da vida executiva tem que se preparar para... Pode ser que o desejo seja não fazer nada. Agora eu vou viajar o mundo inteiro, mas se prepare, porque a carreira executiva um dia chega ao final. Né? Tomara que chegue ao final da forma com que você quer e você gerenciando, e não alguém tomando essa decisão por você. E eu dei sorte, até porque o fim da minha carreira executiva combinou com o fim lá do meu projeto, o projeto que eu tive que coordenar de venda do varejo do Citi, do Consumer Bank. E, para mim, ficou muito claro, ali era o ponto, né? Por idade, por tempo como CEO e pela mudança no banco, era a hora que, sem dúvida, era um ponto vamos dizer assim, de mudança na minha carreira. Eu já vinha, de alguma forma, me preparando, participando de alguns conselhos, e outra coisa que eu fiz, eu conversei com muita gente dizendo, olha, eu quero ser conselheiro. Sabe quem vai te indicar para um conselho? O teu network. Então, você tem que dizer para ele. É uma diferença significativa, né? O executivo faz, o conselho ajuda, né? O conselheiro ajuda, né? Ele ajuda fazendo as perguntas, ele ajuda fazendo as avaliações, ele ajuda, de alguma forma, questionando e assim por diante. Ele não executa. Conta um pouco para quem não sabe hoje. Você contou, acho que, de marcas, empresas muito conhecidas, e hoje você está em diversos conselhos e esteve em diversos conselhos. Que lugares foram esses que você passou e se teve algum caso específico que você acha que, putz, aqui realmente teve uma mudança ou está havendo uma mudança de negócio que, quando eu entrei, talvez eu não tivesse visto, uma descoberta? Bem, eu saí do Citi no final de 2017. Né? Foi quando a gente concluiu o processo de transição do negócio do Citi para o Itaú. E, desde então, eu dei sorte de passar por algumas empresas como conselheiro, muito interessante. Eu fui conselheiro do IRB, que é uma empresa distinta de resseguro, é a única aqui no Brasil, brasileira, tem todas características específicas, tem acionistas importantes que, de alguma forma, influenciam o conselho. Eu passei pela Suzano, uma empresa espetacular, com projetos incríveis, uma empresa de liderança no seu setor. Passei pelo Banco do Brasil, eu fui convidado para ser o presidente do Conselho do Banco do Brasil em 2019, no início da gestão do governo Bolsonaro. Era a gestão do Paulo Guedes, o Paulo Guedes trouxe para o time dele o Salim Matar, o Salim ficou responsável por olhar a governança das empresas que sejam estatais ou sejam de economia mista. E o Salim, então, foi quem me convidou. E eu fiquei lá por quase 2 anos. Foi uma experiência muito rica. O Banco do Brasil é um banco impressionante, com uma capacitação muito acima do que as pessoas imaginam. Uma equipe espetacular. É uma máquina que, sem dúvida, é uma experiência muito rica passar por lá. Fiquei lá quase 2 anos e, sem dúvida, aprendi muito. Recentemente, eu estou hoje num conselho de um banco no Peru,
o Banco de Crédito do Peru, que é o maior banco peruano. Tem lá uma participação significativa, é um banco muito bem gerenciado, um banco moderno, eu diria, com características, principalmente do seu ponto de vista de utilização de tecnologia, comparáveis aos melhores bancos do mundo. Tem lá um conselho bem diverso, eu cheguei a eles através de Headhunter e tem sido uma experiência muito boa. Sou presidente do Conselho da Companhia Melhoramentos, que é um grupo de negócios distintos, bem antigo, uma empresa com mais de 130 anos. Estamos fazendo a empresa está passando por transformações significativas, do ponto de vista de linha de negócio, tem sido uma experiência muito rica também. Tenho a experiência de estar no conselho de uma fintech, que eu não considero mais uma startup, porque ela já tem 5 anos, mas passamos por todo aquele sofrimento de quem começa do zero, e dentro de uma filosofia diferente, então tem sido uma experiência também muito rica, a Liber. E outros que eu tenho de conselho deliberativo, alguns são conselhos trimestrais. Eu esqueci de mencionar que eu sou presidente do conselho também da eVolts, é uma empresa de transmissão de energia, bem diferente de serviço, concessão, né? É um investimento de um fundo de pensão canadense, do Ontario Teachers, e eles me convidaram, então, quando eles compraram esse negócio, para presidir o conselho. Eu tenho também uma relação com eles de advisor. Então, o conselho, o papel do conselho, vamos lá. Primeiro, é aprovar a estratégia, né? Algumas vezes o conselho se envolve um pouco mais na discussão, algumas vezes é mais o management que propõe e o conselho aprova. Eu, particularmente, sou favorável ao conselho contribuir na discussão estratégica, mas ele tem a responsabilidade de aprovar a estratégia. Segundo, é quem acompanha a performance. Uma vez que você tem a estratégia, como é que está a performance, né? Terceiro, o conselho tem uma responsabilidade em termos das pessoas, né? É o conselho que contrata, demite, avalia o CEO, é o conselho que opina sobre a organização, sobre o compensation, sobre a remuneração, né? E é o conselho também, talvez cada dia mais importante, quem avalia como é que estão sendo gerenciados os riscos do negócio, né? Você tem hoje uma variedade de riscos, até riscos novos, né? Agora tem um risco geopolítico. Estava lendo um artigo aí, uma pesquisa que foi feita sobre como os conselhos estão se envolvendo com os riscos geopolíticos, mas você tem os cibernéticos, os riscos cibernéticos, você tem os riscos financeiros, riscos operacionais, riscos ambientais, risco climático e assim por diante, né? Riscos regulatórios, e isso cada dia é mais importante. Então, o conselho tem uma responsabilidade muito grande de acompanhar como o management, como a gestão da empresa está tratando esses riscos, como é que eles estão atenuando, eliminando, gerenciando, e são esses. Claro que o conselho se envolve em mais coisas, você tem os comitês discutem algumas vezes outros temas, mas se eu puder definir bem, eu acho que o conselho está ali para perpetuar a empresa, né? Então, o conselho é que tem que forçar uma visão de mais longo prazo para que essa empresa efetivamente sobreviva. O CEO tem um papel muito difícil, né? Ele tem que dar resultado no curto prazo e no longo prazo. Nós já falamos sobre isso hoje, né? E às vezes é difícil. Você pega uma empresa listada, e o analista, as empresas que são analisadas pelos analistas, né? Eles olham muito o resultado do trimestre. Pô, subiu, cresceu, caiu. E, às vezes, isso não é muito bom em termos do foco do CEO. Você olha a foto, você não olha o filme. Não olha o filme, né? Ontem tem um artigo no jornal dizendo que o regulador tem uma pessoa do governo americano que é contra o relatório trimestral das empresas. E existem alguns executivos americanos que também acham que ficar apresentando resultado trimestral obriga o management, o CEO, a focar tanto no curto prazo, e aí talvez ele não tome riscos que possam impactar o curto prazo, mas que são necessários no longo prazo, né? Então, eu diria assim, o conselho é isso, né? Estratégia, performance, pessoas, riscos. E, principalmente, na minha opinião, ajudar o management, né? Tem um conselheiro famoso no Brasil que diz que o conselheiro bota o nariz, mas não põe o dedo, né? Ou seja, você tem que saber como é que está a situação, entender, mas não opinar sobre isso. Tem uma fronteira, na minha opinião, tem uma fronteira muito clara, aonde termina o management
e começa o conselho, e aonde termina o conselho e começa o management. O pior conselho é aquele que fica dizendo para o CEO, para o presidente, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é bem por aí, né? É como é que eu posso ajudar você a atingir os objetivos que estão na estratégia, na sua performance, na gestão das pessoas e na gestão de risco. Então, os soft skills dos conselheiros passam a ser muito importantes. E, pelo número de conselhos que eu passei, já são mais de 10 anos, eu esqueci de dizer que eu fui presidente também do conselho da Michan durante 6 anos. 8 anos. Eu fui 2 anos. Longa, 2 anos, depois de 6 né, anos. E lá foi interessante, que é uma empresa sem fins lucrativos, um conselho grande, e onde você tem que tirar o máximo dos conselheiros para contribuir para o sucesso da empresa, né? Sob o ponto de vista de discussões, do ambiente de negócio, assim por diante. Aprendi muito na Câmara, ainda sou conselheiro lá, por ter sido chairman. Então, o importante o soft skill do conselheiro é muito importante também, né? Tem conselheiro que fala pouco, tem conselheiro que fala muito, né? Comunicação. Tem conselheiro que não sabe fazer pergunta, ele é impositivo demais, né? Tem conselheiro que não tem empatia, aí gera problema com o management. Tem conselheiro que não tem visão estratégica, e aí fica preso nos detalhes e não consegue ver a floresta, fica olhando a árvore. Então, é assim, talvez para o conselheiro os soft skills sejam mais importantes do que para o executivo, porque é um outro papel, né? É a realização não na execução, é a realização através de outros, né? É a realização de ter ajudado outros a realizar. A realização a partir do outro, né? A partir do outro, que é um sentimento completamente diferente. Altruísmo, né? É dizer o seguinte, o CEO entregou o resultado, fez um bom trabalho, a estratégia está correta, eu ajudei nisso aí, e não, eu fiz isso aí, né? Você começa a usar muito mais o nós do que o eu, né? Você deixa de ser o protagonista e passa a ser um coadjuvante, vamos dizer assim, nessa peça, né? Nessa jornada. Caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu quero aproveitar, então, esse equilíbrio que você trouxe dessa importância dos skills, né? Dessas competências. O que você daria, e aqui eu vou pedir uma série de dicas e você pode dar ou não dar, ou corrigir, levar para um outro lado, mas o que você acha que é essencial para uma vida equilibrada para alguém que trabalha, né, no mundo executivo como a gente? Você falou uma coisa importante, equilibrada. Acho que eu não citei essa palavra aqui. Você falou o tempo todo sem falar, né? Mas eu acho que o equilíbrio é fundamental, né? A pessoa que é workaholic não é eficiente, né? Eu conheci alguns, nenhum deles era realmente bons líderes, bons executivos. Eu acho que o equilíbrio... Porque, veja bem, a hora que você dedica tudo no seu trabalho, você não vê coisas que são muito importantes para o seu trabalho, porque você só fica focado naquilo ali. O convívio social, o convívio familiar, principalmente, né? Ele te dá inputs muito importantes que te ajudam depois na sua decisão profissional. Então, equilíbrio, work-life balance é fundamental. E há um terceiro que é assim, você precisa estar a par do que está acontecendo no mundo. Se você ficar o dia inteiro trabalhando no seu escritório, olhando os problemas da sua empresa, você não vai acompanhar o que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo no mundo vai influenciar seu negócio. Pode não ser hoje, pode ser pouco, pode ser amanhã, pode ser muito, mas vai influenciar. Então, acompanhar a trajetória tecnológica que o mundo vive, acompanhar os problemas geopolíticos que o mundo vive, acompanhar essa situação de polarização que o mundo vive hoje. A gente tem que acompanhar, tem que ouvir. Você não pode dizer assim, eu não quero ouvir porque eu não concordo. Não, isso aí é insumo para suas análises e você aplicar no seu trabalho, tá certo? Acompanhar o que está acontecendo na economia no mundo, né? Eu vejo aí uma situação meio complicada. Já tem alguns economistas apontando aí. Você tem investimentos enormes em tecnologia, né? E déficits fiscais em grandes economias. Déficit chega uma hora que, né, o endividamento
dessas economias, chega uma hora que tem um limite. E esse investimento, se não existisse hoje, como é que estaria a economia? Como é que estaria o crescimento? Né? Você pegar a economia americana, o que está sendo investido em tecnologia jamais foi feito no passado. E como é que estão os outros setores? E como é que estão os outros investimentos? Como é que isso se complica? Então, você como líder, você precisa estar acompanhando. Claro que você não precisa ser especialista, mas você tem que ter tempo para ler o que um especialista escreveu sobre a economia, o que um especialista escreveu sobre a geopolítica, o que um especialista escreveu sobre a tecnologia, a evolução da inteligência artificial. Então, isso vai te ajudar no teu trabalho, isso vai te ajudar na tua vida social, isso vai te ajudar nas conversas com os amigos. Ou seja, você balancear o trabalho com o seu tempo é fundamental. Eu acho que eu falei para você aqui no início, né? Está me faltando tempo, tem tanta coisa que eu gostaria de ler e tanta coisa que eu preciso discutir nos conselhos e assim, que acaba me faltando tempo. Então, talvez ser seletivo aquilo que você, aonde buscar essas informações também é muito importante. Mas não seja seletivo no sentido de só escutar aquilo que você quer ouvir, né? Ou só dedicar tempo àquilo que lhe é agradável. Você tem que dedicar tempo a coisas que podem influenciar a sua empresa, o seu negócio, a liderança do seu negócio, mas também possa te influenciar pessoalmente, né? Qual vai ser o impacto disso na vida da minha família, na vida dos meus filhos, né? Eu queria entrar talvez nesse lugar, né? Você é casado há quantos anos agora com a Silvia? Mais de 40. Tá bom. O que você pudesse definir em uma palavra, ou duas palavras, uma frase, o que a Silvia te ensinou nesses 40 anos? Olha, a Silvia foi uma tremenda companheira, né? Nós mudamos, de cidade, eu e ela somamos outro dia, nós mudamos 9 vezes de cidade, sem contar na mesma cidade de um lugar para o outro. Eu acho que se somar tudo dá mais de 20 mudanças. Eu acho que esse companheirismo de me acompanhar, né? Me acompanhar com exigência, né? E, ela brincava comigo que se eu vou mudar, nós vamos mudar para melhor, né? Então, não vamos mudar, não vamos andar para trás. Gosto não retrocede, né? Então, eu acho que um projeto de casal tem que ter um companheirismo muito grande, né? Não pode ter um individualismo, dizer, é do jeito que eu quero e vai ser assim. Claro que eu cedia em várias coisas. Por exemplo, quando mudava, quem escolhia onde morar era ela, não era eu, porque eu estava mudando pelo meu trabalho. Mas você está falando que você aprendeu a ser cuidado de alguma forma, né? Isso, não, e você tem que respeitar, né? As mudanças não são sempre positivas para os filhos, né? Dependendo da fase da idade, é difícil, então o cônjuge tem que também apoiar os filhos nesse sentido. O Silvia me ajudou muito com os filhos nessas mudanças. Essa era outra pergunta que eu ia te fazer. O que você aprendeu, dois valores que você aprendeu com o teu pai, com a tua mãe, que você hoje gosta de ver vivos nos seus filhos? Olha, eu acho que talvez um dos valores mais importantes que meu pai e minha mãe me passaram foi a honestidade, né? Você ser uma pessoa honesta, correta, né? Fazer as coisas certas. Durante a sua vida profissional, você tem a oportunidade de fazer as coisas erradas, né? Isso acontece até em conselho, né? Ideias que não são 100% corretas, né? E meu pai dizia uma frase que era muito interessante, assim, Hélio, não existe meio honesto, 2/3 honesto. Ou você é honesto ou você não é honesto. Ou você é correto ou você não é correto. A tentação de fazer coisa errada, ela vai surgir muito na vida da gente, né? A empresa sonegar, a empresa omitir, a empresa não cumprir com as suas obrigações, isso é errado, né? Então, você pode chamar de honestidade, de ética, de integridade. Eu acho que isso aí foi a minha base, né? Nunca participei, nunca concordei com nada que não tivesse essa base. Quando você olha seus filhos hoje, você vê isso vivo não neles? Não tenha dúvida. São duas pessoas que têm essa base, né? E, para mim, essa é fundamental, né? Uma paixão no esporte? Eu falei que eu sou carioca, né? Então, torço por time do Rio. Tive um ano de 2024 espetacular, né? Então, você já sabe qual... Eu já sei já sabe qual é o meu time, né? Eu sou botafoguense, tive uma juventude muito feliz. Eu tive a oportunidade de viver o Botafogo da década de 60, que teve 2 grandes times, um no início, com Garrincha, Didi, Zagallo, e depois no final da década de 60, com o Gerson, Jairzinho, Paulo César.
Então, foram times espetaculares, base da seleção brasileira na época, né? Foram campeões do mundo, né? E depois passamos aí pelo Vale, muito tempo, né? O Botafogo caiu 2 vezes para a Série B, mas eu continuei fiel. Eu até mentia para os meus amigos dizendo que a Série B era ótimo, que o jogo era no sábado, não atrapalhava o meu domingo, e que o Botafogo, a maioria das vezes, ganhava. E o Botafogo foi vice-campeão. Quando o Palmeiras caiu junto com o Botafogo, o Palmeiras foi campeão e o Botafogo foi vice. Acho que eu te falando, desculpa. E a segunda vez que o Botafogo caiu, ele foi campeão, né? Mas nada melhor do que ano passado. Eu acho que ano passado foi excepcional, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, foi para o Campeonato Mundial, ganhou do PSG. Só que esse ano o futebol está mudando. Não, né? O futebol mas eu diria que continuo botafoguense, acompanho os jogos, leio. Sempre que posso eu vejo os jogos. Não vou ao estádio, porque eu acho que já não... É muito sacrifício. Mas eu acompanho na televisão os jogos e continuo botafoguense. Acho que eu te contei que eu tive a irmã do meu avô, minha tia-avó, era casada com um botafoguense fanático e quando vinha para São Paulo, jogava futebol de botão na minha casa comigo, em que ele sempre era o Botafogo e eu era sempre o São Paulo. E eu acabei criando tenho um carinho pelo Botafogo por conta desse tio, que nem era um tio consanguíneo, mas que teve uma influência bacana. Queria te fazer outra pergunta. Um livro que você acha que é muito importante de ser lido? Pode ser tanto um livro e podem ser 2, se você quiser dizer. Um livro que seja desse mundo nosso de administração ou um livro que te marcou por algum motivo? Eu já li vários livros que foram significativos para mim, mas talvez um livro que mais recentemente me tocou um pouco foi um livro sobre cybersecurity, que eu acho que é uma preocupação que todo líder de empresa deve ter. E é um livro que ele tem um pouco de técnica, mas ele foi escrito por uma jornalista que conversou com hackers durante muitos anos. Tem uma versão, se eu não me engano, em português, a versão que eu li em inglês. Em inglês o título é This is how they tell me the world will end. A tradução literal seria... Depois eu busco. Isso é como eles dizem que o mundo vai acabar, né? Talvez seja a frase muito forte, mas ela mostra aí como é que foi a evolução do crime cibernético e eu acho que é uma preocupação muito grande. Se você combinar, Fábio, os crimes cibernéticos, a inteligência artificial... É assustador. É preocupante, né? Então, eu diria que tem vários livros, livros de estratégias que eu li que foram muito importantes, mas eu diria que talvez hoje ler um livro sobre cybersecurity seja muito importante para que a gente consiga dimensionar o risco que nós estamos vivendo com essa combinação, de novo, entre crime cibernético e coisa. Se você imaginar que os computadores têm potência e a inteligência artificial consegue combinar informações, criptografia acabou, né? Teoricamente, você consegue, com velocidade e com informação, combinar todas as combinações possíveis para aquela criptografia ser quebrada. Então, esse é um exemplo. Existem vários outros. E vocês veem aí no dia a dia, na internet, nos aplicativos, né, através dos celulares, nas próprias empresas. Muito do que acontece em cyberataque não é divulgado, o que não nos dá a percepção de quanto está acontecendo, disso, né? Isso está tomando, né? Você vê agora mesmo, semana passada teve lá um ataque no sistema das companhias aéreas dos aeroportos, parou vários aeroportos na Europa, já teve ataque nos Estados Unidos que parou com abastecimento de água e assim por diante. Então, esse livro ficou muito marcado. Eu talvez deveria falar de coisas melhores para um livro. Eu ia falar, então vou pensar agora numa coisa bacana. Uma pessoa, uma personalidade que até hoje te inspira. Você pensa, essa pessoa me inspira até hoje. Olha, é muito difícil. Eu leio muito sobre pessoas. Eu não sei se eu consigo indicar alguém, mas eu diria o seguinte, pessoas que tentam conectar o passado com o futuro, né? São pessoas que eu leio muito sobre eles, né? Que tentam ver, nós estamos aqui, onde é que a humanidade vai chegar, né? Eu procuro escutar muitas pessoas que entendem de geopolítica, que possam definir, né? Eu não tenho nenhum... Até porque as coisas mudaram muito, né? Você falar de líderes do passado, talvez hoje
a liderança que eles executaram não seja não seria a mesma liderança, vamos dizer assim, né? E talvez hoje a gente tenha muito mais contra-exemplo do que exemplos positivos, né? E hoje é mais fácil listar o que você não quer do que o que você... O que você não concorda, do ponto de vista de liderança, do que o que você concorda, né? Mas eu diria para você assim, tentar conhecer um pouco mais do que está evoluindo para que você possa tentar, de alguma forma, ter algum cenário, o que está cada dia mais difícil, né? Falamos aqui da imprevisibilidade que a gente vive hoje. Eu acho que é importante. Então, ouvir pessoas que possam efetivamente fazer um cenário plan, né? Olha, eu acho que nós estamos caminhando por aqui, a geopolítica vai por ali, a tecnologia por aqui e tal, e você puder, através dessas pessoas, capturar um pouco mais conhecimento para que você possa embasar melhor as suas decisões. Porque você não pode parar, né? Também não dizer, vai ter problema. Não é isso que eu estou dizendo, ao contrário. Como é que eu posso enriquecer a minha decisão, me atualizando cada vez mais com esses temas que são extremamente emergentes, estão se transformando muito rapidamente, mas que eu preciso ter conhecimento para tomar minhas decisões, né? E a última pergunta, uma viagem que toda pessoa que possa fazer, faça, uma viagem inesquecível para você, que você aconselhar, se você puder um dia viajar para esse lugar, conheça, e o sonho de um lugar ainda é conhecer. Olha, eu já viajei muito, né? Eu relacionei outro dia, eu já tive em 35 países, é muita coisa, né? Olha, degustação de vinho na Itália, isso é uma coisa espetacular, né? Para quem não fez, faça. Tem que gostar de vinho. Não, né? mas está justo. Eu não fui na China ainda, eu tive em Hong Kong várias vezes, mas eu não tive na China. Talvez esteja na hora de conhecer a China. Então, a viagem que eu não fiz seria a China e degustação de vinho na Itália. Não só a degustação de vinho, porque tem uma comida junto, né? Muito das vinícolas ele oferece lá um almoço. Então, para quem gosta, eu recomendo fazer. Hélio, muito, muito, muito obrigado pelo papo hoje. Tenho convicção de quem assistir vai gostar, vai aprender, vai se inspirar, vai depois me ligar para falar aquilo que o Hélio disse, qual foi o livro, você anotou o nome, depois passa para mim em português, vai querer saber por que você quer ir para a China, que é o que eu brinquei, né? A gente tem lá um grupo de pessoas que sempre postamos, volta e liga e quer saber mais. Então, eu tenho certeza que você deixou as pessoas com essa sensação de saber mais, e para mim tem, né, sido um privilégio de ter ao lado, me aconselhando. Agradeço por isso, agradeço por hoje, e que a gente se encontre mais vezes e possa comemorar bastante. Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com você, né? Espero que seja útil para quem vai nos ouvir, do ponto de vista de conhecer algumas coisas, e sempre um prazer de estar com você, né? Nós falamos aqui são mais de 20 anos, né? Desde 2022, 2001, 2002, 2003, eu acho. 2003. Então, já são mais de 20 anos que a gente caminha juntos aí, em papéis distintos, em formas diferentes, né? Mas você falou uma coisa lá atrás para mim, você falou que eu ia acabar empreendendo. Não, bom, dessa parte, o meu olho funcionou. Eu falei, olha, esse cara tem talento. Você falou que ia empreender, e olha que engraçado, né? Você falou da Chubb hoje. Um dos primeiros projetos que eu fiz na Max contigo foi aquele cartão com o branded com a Chubb. Com a Chubb, isso mesmo. Depois a gente fez com o J Safra, na época, com o Alberto, que a gente também vendeu para uma base o cartão. Então, acho que tem marcos na minha carreira também que eu Mas eu falei para você que você ia ser um dia falou para mim, você virou e falou assim, você não acha que teu negócio é ter o teu negócio? Isso foi em Nova York. Esse foi o... Eu ainda estava na dúvida, será que eu volto para a empresa? Fico trabalhando agora em consultoria dos outros, abro o meu negócio, não sei exatamente o que fazer. Sem dúvida você tomou a decisão certa. Eu acho que sim. É só olhar o sucesso da sua empresa, o sucesso de tudo que você tem feito, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Continuamos juntos aí e fico sempre à disposição para que a gente mantenha nossas conversas, vamos dizer assim, em dia, né? Obrigado. Obrigado a você, Hélio. Bom, pessoal, tenho certeza que vocês adoraram. Em breve, o podcast vai ser publicado. Vocês vão poder assistir, ver, rever. Ele sempre está aberto. E mais uma vez, uma forma da gente deixar o legado, né, e a construção de quem faz, né, o Brasil acontecer
vivo e à disposição, né, ao alcance de todos. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que tenham gostado.